A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, quem vos sauda é sua irmã em Cristo Jesus, Estefânia, amém? Hoje nós vamos estar lendo aqui em Juízes, no capítulo 11. Jefité livra os israelitas. Era então Jefité o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, se repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram com Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Só até aqui, meus queridos e amados irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus, amém? A palavra de Deus nos diz aqui que Jefité, ele era filho de Gileade com uma prostituta. Um filho fora do casamento. E ali aconteceu que a esposa de Gileade teve filhos também. E quando esses filhos cresceram, não aceitaram mais Jefité em sua casa, porque falou que eles não iriam herdar, né, junto com eles, porque era filho de outra mulher. E expulsaram Jefité. E então Jefité foi para a terra de Tobi e ficou ali. Né? Ali ele se juntou com pessoas perversas, levianas. E aconteceu que os amonitas levantaram guerra ali contra aquele povo de Israel, em Gileade. E então eles foram atrás, os gileaditas de Israel foram atrás de Jefité, porque sabiam que ele era um valoroso, homem guerreiro, que ele podia ajudar nessa peleja. E então ali, chamando ele por ser cabeça, por ser líder dessa guerra. E então ali, Jefité falou assim: agora que vocês estão no aperto, vocês me procuram, né? E então ali, ele só aceitou ir se ele fosse se tornar rei, caso eles vencessem essa guerra. Então eles aceitaram esse acordo e ele voltou para a terra ali dos gileaditas. Então, o que Jefté fez? Ele fez um voto com Deus, falou com Deus se Deus fizesse eles vencer essa guerra contra os amonitas, que quando ele voltasse da guerra, a primeira pessoa que saísse da casa onde ele morava ali, ele iria oferecer em sacrifício, em holocausto a Deus, naquela época. E então ali, né, aconteceu que quando teve a guerra, né, os gileaditas venceram a guerra, venceram os amonitas. E quando eles voltaram da guerra, a primeira pessoa, quando ele viu saindo da casa, era sua filha. Então ele ficou assim, temorizado, ele ficou indignado, né, porque era sua única filha. E ele ficou assim, com o coração despedaçado, né? Muito triste. E ele falou com a filha dele, né? O que ele tinha prometido. E a filha dele falou assim: se o Senhor prometeu, fez essa promessa, o Senhor tem que cumprir. Porque o Senhor fez vocês vencer os amonitas. Só que ela pediu 2 meses para ela poder chorar, né? A sua virgindade, para ela poder ir para as montanhas chorar junto com as suas amigas, as suas companheiras. Então ele aceitou, e ela ficou 2 meses lá na região de montanhas, né, chorando, né, vivendo os últimos tempos dela. Depois ela voltou, né, para que o pai dela cumprisse a promessa. Então olha para vocês verem, tem que tomar muito cuidado, né, dos votos que são feitos, né, ao nosso Deus. Tomar muito cuidado, né, o que a pessoa fala, né, porque tudo tem consequências, né? Igual a gente vê essa história aí, igual o Jefité, ele teve que fazer algo, né, que ele não podia voltar atrás, porque ele fez um voto com o Senhor, né, e ele não esperava tudo isso que iria acontecer. E aconteceu que Jefité, ele foi rei, né? Ele foi o 8º rei de Israel. E nós vemos essa história com os tempos que nós estamos passando hoje, né? Aqui no nosso país, o qual todo mundo está falando aqui sobre a ilha de Marajó. Nós vemos, né, tudo isso que acontece lá, né, onde os pais lá deixam acontecer ruindade com as suas filhas, né, com seus filhos. Então, assim, isso é uma crueldade, né? Isso daí
E Deus visita, né, a maldade dos pais que fazem com os filhos. Então, assim, pessoas, isso assim é uma coisa desumano, né, acontecer isso. Nós vemos assim a questão da prostituição infantil, que está acontecendo lá. Isso é uma coisa assim, isso é absurda, né? Isso é uma coisa absurda mesmo. Tem muita coisa em oculto, né? Tem obscuridade. Nós vemos que tem muitas coisas em oculto que tem que ser investigadas, né? Onde as pessoas ali que passam por esse problema, não são todas as famílias ali, mas algumas famílias, né, passam por esse problema, tem que estar denunciando para a polícia, acionando a justiça, né? A justiça divina, a justiça de Deus e a justiça também aqui nesta terra, né? Onde a gente tem que pedir a ajuda dos políticos, né? Cadê os vereadores, deputados, senadores, prefeitos, governadores? Cadê o presidente? Porque na hora de pedir voto, todos aparecem, até no meio do povo, né? Mas na hora de resolver esses problemas aí, ninguém fala nada, não se posiciona, não envia investigações, não corre atrás. Eles querem fazer bonito lá fora, para outros países, né? Ajudando na questão de fome zero, mas cadê aqui para o nosso país? Cadê aqui para a nossa nação brasileira, né? Então nós temos que determinar, né, para poder ajudar quem puder ajudar, né, fazer ONGs, pessoas que têm como ajudar, pessoas ricas que têm como estar ajudando com cestas básicas, né? Cadê as igrejas, né, para nós podermos estar indo lá, né, ajudar em oração, o que a gente puder fazer, né? Os missionários estão indo lá pregar para essas famílias que muitas delas não conhecem, né, a Deus, não estão obedecendo a Deus, porque se estão acontecendo casos de prostituição infantil, né, não está fazendo o que Deus agrada, né, não está em obediência. Então a palavra de Deus tem que chegar no lugar, nesses lugares, tem que ter lá, sempre tem que estar indo lá ver o que está acontecendo com esse povo, né? Glórias a Deus. Nós não podemos ter medo, né? Tem que fazer o que é certo mesmo, tem que denunciar mesmo, né? Essa questão de exploração infantil, tráfico de pessoas, isso é desumano, isso é um horror. E essas pessoas vão pagar caro, né? Por isso, vai pagar caro, porque, né, o que a pessoa planta, ela colhe. Então, assim, não dá para aceitar, né? Não podemos aceitar isso. Entendeu? Não podemos aceitar essa situação, né? Nós temos que ajudar com ações gratuitas, acabar com esse sofrimento, né, que está ocorrendo, os maus tratos. Não podemos aceitar, né, essa questão que está ocorrendo lá, a qual está ocorrendo caso de prostituição infantil, estupros, né? Não podemos aceitar. Nós temos pessoas que estão sendo sequestradas, né, para serem, para vender órgãos, para poder pessoas fazerem obras malignas. Isso é absurdo, isso é inadmissível, isso é uma crueldade, não podemos aceitar, né? Essa questão de imoralidade sexual, não dá para aceitar isso. Nós temos que buscar, né, soluções para isso, não podemos aceitar, né? Sabemos que tem questão do medo, onde tem ameaças, sabemos disso, mas Deus é conosco, amém? Não podemos ter medo, temos que abordar esse assunto, é um assunto delicado, sim, mas nós não podemos aceitar sequestro de crianças, abuso de crianças. Essas crianças não podem ficar aceitando qualquer coisa. Cadê os pais que não estão orientando essas crianças? Nós temos que ensinar as crianças o caminho que se deve andar, né? Nós temos que fazer algo para poder ajudar essas crianças, porque com certeza a ira do Senhor está acesa. Tem pessoas que acham que Deus é só amor, mas num caso desse você vê que Deus acende a ira sim. Então, né, nós não podemos aceitar qualquer coisa, porque esse mundo está cheio de golpistas. Nós temos que fazer a nossa oração, temos que buscar providência, ajuda, amém? Porque a nossa vida é muito preciosa e o que nós desejamos bem para nós temos que desejar para o nosso próximo. Nós não podemos aceitar, né, essas coisas erradas, não.